Sejam bem-vindos ao canal de notícias. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Vamos meu Flusão. Mano Menezes no Flu? Chegou com tudo e botando ordem na casa. Daqui a pouco ele vai estar à disposição de vocês aí para a coletiva, para as perguntas, né, do nosso novo comandante do futebol. Mano, prazer voltar a trabalhar aqui em contato contigo. Bem-vindo ao Rio de Janeiro novamente. Muito obrigado. A última vez a gente estávamos no grande rival, né? Eu cobrindo e você trabalhando. E que você tenha muito sucesso aí nessa tarefa difícil. Obrigado. Bom, o que eu queria saber de você é o seguinte: você chega num momento de crise de resultados, numa situação muito complicada no campeonato, o último lugar, sem vencer há 10 jogos, 6 derrotas consecutivas. Eu tenho certeza que você pensou nisso tudo e viu o elenco do Fluminense que você vai ter nas mãos e deve ter pensado que tem amplas condições de reverter, senão não teria aceito o convite, né? Principalmente porque é só contrato até o final do ano. O que eu te pergunto é o seguinte: a gente sabe que você gosta de trabalhar com times muito fortes fisicamente, uma defesa muito forte, e daí você desenvolve o seu trabalho. O Fluminense tem um time de muito talentoso, mas com jogadores muito experientes, e a maioria do time titular acima de 30 anos, alguns beirando 40 anos. Como que você vai fazer para equilibrar esse time? E dentro desse perfil, você reencontra o Renato Augusto, que trabalhou contigo no Corinthians, acabou não ficando no Corinthians. Você pode até esclarecer, muitos dizem que você pediu para ele não renovarem o contrato, que para a função dele você precisava de um jogador mais novo, com mais mobilidade. Como foi esse reencontro com o Renato Augusto e o que você está projetando para esse time em termos de equilibrar os veteranos com o Fluminense tem uma safra boa sempre vindo da base, né? Sucesso. Obrigado. Bom, sobre outras equipes não vou comentar, porque não acho nem inteligente, nem ético fazer qualquer tipo de comentário. Decisões se tomam, são tomadas geralmente por departamentos de futebol todo, não são tomadas por técnicos, são tomadas por departamento de futebol, pelo menos nos clubes organizados. E o futebol é momento, é situação específica em cada lugar, né? Acho o elenco do Fluminense muito qualificado, tecnicamente. Muitos jogadores vencedores, muitos jogadores experientes. E o valor desses jogadores nesse momento de dificuldade extrema é muito grande. Exatamente por eles já ter uma trajetória em que certamente passaram por momentos difíceis como esse. O futebol nos remete a momentos bons e momentos difíceis. E nessa hora, você ter esse conhecimento para estabilizar exatamente, não oscilar, não criar crises, né? Principalmente emocionais, porque nessa hora isso tudo está muito junto, tem um valor certamente para a equipe. Equilibrar uma equipe sempre é a missão de todo técnico, também vai ser a minha missão no Fluminense. E eu não sou um técnico que partilha de uma ideia só de jogar. Eu acho que todas as ideias de futebol são boas, mas para elas serem boas, elas têm que ser bem executadas. Temos jogadores extremamente inteligentes para entender a maneira simples como eu enxergo o futebol. Alguns deles já trabalharam comigo e já me conhecem exatamente por ser assim. E acredito que o Fluminense, quando foi me convidar, também já sabe que será assim, né? Eu tenho uma trajetória de 20 anos de trabalho, 25 anos de trabalho. Então, qualquer coisa que eu disser aqui diferente do que eu sou, não vai passar. Vocês me conhecem também, tanto quanto o Fluminense me conhece, como os jogadores me conhecem. Então, vai ser exatamente assim, porque o momento requer essa experiência e esse equilíbrio. E a característica do time, dos jogadores, não atrapalha o que eu vou pensar para montar para a equipe. Eu acho que o que manda no futebol é rendimento. Se você tem 36, você tem 32, ou você tem 30, você tem que render bem. E tenho certeza que eles têm essa capacidade para render bem com aquilo que nós vamos pensar para esse momento.
vamos tentar estancar os resultados negativos no primeiro momento. É assim que eu vejo no momento que estamos atravessando e que passo a fazer parte a partir desse momento. E sempre é importante você, num curto de prazo, tomar as decisões certas, porque isso passa a tranquilidade que os jogadores precisam nesse momento, isso passa a tranquilidade para o torcedor, que certamente está vivendo um momento de ansiedade muito grande e de apreensão, e é isso que nós vamos fazer no primeiro momento. Faltou só falar sobre o encontro com o Renato Augusto. O Renato Augusto entra na relação dos jogadores com mais qualidade técnica que certamente nós temos no futebol brasileiro. Então ele vai ser importante para a gente da mesma maneira como os outros jogadores do elenco. Mano, bom dia. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Seja bem-vindo ao Fluminense. Obrigado. Você chega numa situação de que seu antecessor estava há 2 anos e muito se fala de uma mudança de estilo de jogo. As minhas perguntas são: você concorda que vai ter uma mudança de estilo de jogo e como lidar com o elenco que estava tão acostumado a jogar de uma forma para uma mudança agora? Bom, eu não sei o número de treinadores e técnicos que nós temos no Brasil, mas tenho certeza absoluta que todos eles que chegassem para substituir o Diniz mudariam o jeito de jogar, porque o jeito de Diniz é único. Então, com pequenas alterações, com maiores ou menores, certamente nós teremos uma mudança de jeito de jogar. Ela não vai acontecer com uma ruptura muito grande da noite para o dia, porque 2 anos, 2 anos e meio de trabalho se fixa uma ideia, e essa ideia se tornou vencedora dessa maneira. Então, ela fica mais ainda na cabeça dos jogadores, no comportamento dos jogadores. Mas como no futebol a dureza é sempre iminente, daqui a pouco as coisas não funcionam tão bem como funcionaram antes. Você procura um pouco de explicação, nem as encontra tão objetivamente, porque são as mesmas pessoas, são os mesmos jogadores, mas muda. Muda porque a cabeça do ser humano muda. O que eu pensava no ano passado não é exatamente o que eu penso neste ano. O que os jogadores pensavam não é exatamente o que eles pensam hoje. Você vai alterando, porque é assim que funciona. Então, os comportamentos também mudam a partir de pensamentos diferentes. Eu acho que com pequenas alterações, com pequenos ajustes, como eu sempre falo, e paulatinamente, progressivamente, vamos fazer essa transição de modo seguro, para não criar mais instabilidade ainda para os jogadores do que eles já atravessam nesse momento. Mano, Vitor Lessa, Jornada KTO 1902. Você talvez esteja diante, não de uma situação única, que você já viveu muita coisa no futebol, mas é uma situação muito estranha de um time que acabou de ser campeão da Libertadores, que disputou o Mundial de Clubes meses atrás e que agora está nessa situação de um risco grande de cair para uma segunda divisão. Então você assume um time que está em crise, mas creio eu também que uma crise de confiança, e você tem que trabalhar o aspecto tático, técnico e recuperar a confiança desses jogadores e mostrar para esses jogadores que eles são vencedores, que eles podem jogar muito mais do que estão jogando. É o maior desafio que você já enfrentou na carreira devido às circunstâncias de ter um elenco estrelado como o Fluminense tem e, ao mesmo tempo, entrar numa situação como essa tão difícil? Particularmente, não foi comigo que essa situação aconteceu, mas é bem comum que times campeões em anos seguintes tenham as suas dificuldades. Porque você passa a ser a referência, porque você passa a ser mais estudado, porque todos querem chegar onde você chegou, você passa a ser o objetivo dos outros. Então, às vezes, as coisas não andam tão bem na sequência. Mas é um desafio de dificuldade, eu acredito muito naquilo que podemos fazer nessa hora, por isso estou aqui. E nem preciso me alongar muito para dizer para vocês que acredito. Porque ao aceitar o convite, resumo a crença que tenho nesses jogadores e na qualidade que eles têm. E disse isso eles ontem, na apresentação. Então esse é o caminho que vamos seguir, né?
Eu acho que uma coisa sempre está ligada à outra, não dá para você trabalhar a parte emocional distante de parte tática, de parte técnica. À medida em que as coisas funcionam bem no futebol, a confiança se retoma, e o contrário também é verdadeiro na mesma proporção, né? Então você vê que eu assisti o jogo com o Vitória, eu acho que foi o jogo do Vitória da Bahia. Você vê que o passe está mais pesado, você vê que a confiança está menor, que você faz coisas mais óbvias, porque você não quer errar, você está mais instável, né? E o ambiente, às vezes, do jogo também já contribui para isso, né? Porque o torcedor também fica muito ansioso, muito inseguro e passa isso para dentro. Então, nós temos que recuperar essa condição. Eu vejo que, nos momentos mais difíceis, você tem que ser simples, porque é a simplicidade que vai dar de volta movimentos seguros a eles e a retomada para depois fazer alguma coisa mais complexa. Que te deram esse respaldo. Vai ser um desafio para você trabalhar novamente aqui no Rio de Janeiro. Sobre o time em si, eu gostaria que você pudesse nos adiantar alguma coisa. Por exemplo, a gente no teu currículo sabe que você costuma usar alguns jogadores que às vezes não rendem em determinadas posições e em outras posições eles passam a ser úteis com o que você recebe de material do elenco. Você, com pouco tempo, já observou isso, que você pode utilizar alguns jogadores que vinham sendo utilizados em posições diferentes, especificamente o Marcelo? Obrigado. Bom, não pensei ainda sobre o Marcelo, porque o Marcelo está fora, vai ficar um tempo fora, né? Mas acho o Marcelo um jogador diferenciado, capaz de fazer mais funções dentro de um jogo de futebol, dentro de uma equipe, né? E penso que o treinador tem que fazer exatamente isso, tirar o melhor de cada um, em seus momentos diferentes, nos lugares que eles podem agregar. E é isso que nós vamos fazer, tornar a equipe mais forte possível, com o elenco que a gente tem, né? Cuidando para respeitar essa individualidade, essas questões de elenco que hoje você tem que gerir bem para tirar também o melhor do seu grupo e não só de um jogador individual. Sempre pensando na equipe, que é o mais importante para um treinador de futebol. Olá. Oi. Olá, mano, tudo bem? Fabiana Santoro, aqui da FERJ. A gente sabe que o Diniz ele tinha um estilo de jogo muito característico. Eu gostaria de saber se você pretende manter alguma coisa do estilo de Diniz e também a sua principal prioridade agora na mudança do time. Bom, a principal prioridade na mudança do time é fazer resultado. Porque penso que o resultado é parte importante de qualquer trabalho. Ele acelera a transformação de uma equipe ou ele atrasa. Se os resultados positivos aparecem logo, você vai se sentindo mais seguro, os jogadores vão se sentindo mais seguros, você vai fazendo essa travessia com mais confiança. Tem muita coisa boa daquilo que o Fluminense sempre fez com o Diniz, que a gente vai manter, né? Talvez seja o time que mais tenha tranquilidade para tocar a bola no país, em situações apertadas, em pouco espaço. Isso tem um valor bastante grande, porque cada vez mais estamos jogando em menos espaço de campo, né? Então vamos aproveitar certamente isso. Talvez não vamos trazer tantos jogadores para a faixa da construção da jogada, como o Diniz fazia, que trazia 6 jogadores muito próximos. Talvez vamos trazer um pouquinho menos, para ficar com uma chegada um pouquinho mais à frente. Talvez vamos jogar um pouquinho mais direto, um pouquinho não quer dizer dar chutão, não quer dizer jogar bola longa, porque nem temos características de atacantes para ficar jogando bola longa para disputa de bola, mas que tenhamos um pouquinho mais de ambição imediata para chegar na frente um pouco mais rápido, para pegar também o adversário desorganizado defensivamente. Eu acho que são as pequenas alterações que nós vamos fazer no primeiro momento. Tudo bem, mano? Prazer trabalhar com você novamente. Aline Nastari, TNT Esportes. Você acabou de falar que a bola longa, por exemplo, é algo que vocês não têm
um centroavante, não tem essa posição no elenco fluminense, porque era até uma posição que o Diniz não trabalhava. O Diniz, quando saiu, disse que esse é um elenco que qualquer treinador trabalharia, você elogiou o elenco, mas você vê a necessidade de algumas contratações específicas para atender aquilo que você quer de resposta, como, por exemplo, até um centroavante, e se sim, óbvio que você ainda está conhecendo todo mundo mais de perto, mas o que você pensa do elenco e o que você acha que precisa de reforço nesse momento? Você já teve essa conversa com a diretoria. Obrigada. Bom, as questões de reforço, de chegada de jogadores, são internas, né? Não dá para ficar discutindo isso ou aquilo abertamente, porque temos um grupo. Se eu digo que eles têm qualidade, eu tenho que ser coerente com aquilo que estou falando. Se ficar discutindo abertamente algumas questões, isso certamente vai trazer um prejuízo para os jogadores que estão aqui, desnecessário. Então, não vamos fazer de forma interna como tem que ser feito. Mas vamos tentar equilibrar com uma ideia um pouco mais tradicional de jogar. Eu não pretendo, a longo prazo, ficar usando jogadores na mesma proporção que o Diniz usava na primeira linha defensiva, como o Martinelli, como os jogadores que eu acredito que comigo vão estar mais à frente, um pouco mais postados no meio-campo. Então é isso, basicamente, que nós vamos fazer, sempre dentro de uma ideia, para que as coisas sejam mais duradouras. Não esqueça de ativar o sininho e dar o like no canal.